E hoje, para nós falarmos aí da interferência da União Europeia em Portugal, nós temos amigos aí, os influenciadores Miguel Macedo e Gonçalo Souza. Como eu já falei, as redes sociais estão na descrição do vídeo. E eu gostaria, antes de começar, contextualizar o assunto. Em um dos debates da Câmara dos Deputados, eu coloquei em um dos vídeos na semana passada, um dos deputados usou a União Europeia como exemplo, sugerindo que a soberania brasileira deveria ser debatida, né? Pois os europeus haviam conseguido vencer desavenças devido à União Europeia. Então, eu gostaria de começar perguntando para os amigos Miguel e Gonçalo, se vocês puderem trazer para a gente aí os prós e contras da União Europeia, e respondendo também se há interferências políticas na política interna de Portugal, assim, a partir do Parlamento Europeu, a partir da União Europeia. Acho que para resumir um bocadinho a situação, porque vamos ter tempo de falar de vários assuntos em concreto, mas para resumir aqui um bocadinho a situação, eu acho que a União Europeia ela tem um lado bom e tem um lado mau. Decididamente não podemos dizer que é tudo bom, nem podemos dizer que é tudo mau. Mas, sinceramente, neste momento, para Portugal, eu não vejo que seja muito positivo estar dentro da União Europeia. Mas se Portugal também quisesse abrir um processo para sair da União Europeia, como fez a Inglaterra, Portugal iria ficar em maus lençóis. Ia ficar em maus lençóis, não iria aguentar o choque económico, não ia de certeza conseguir fazer o que a Inglaterra está a fazer neste momento e conseguir, vamos chamar, sobreviver economicamente no mundo. Mas se a União Europeia fosse assim tão boa, tão perfeita, não tinha acontecido o que aconteceu com o Brexit. O Brexit é uma das provas que algo na União Europeia não está bem. E há aqui um sistema um tanto injusto no que diz respeito à retenção na fonte, no que diz respeito aos próprios acordos económicos e de mercado livre, que quando a União Europeia apareceu, quando foi novidade, a CE apareceu, ela era uma coisa totalmente diferente do que ela é hoje. Ela hoje deixou praticamente de lado todo esse favorecimento no que diz respeito aos negócios económicos e ao próprio mercado, e começou a ter uma intervenção muito grande no que diz respeito à política. E quando começa a meter política, quando começa a meter cultura, quando começa a meter algum tipo de autoritarismo, a coisa começa a complicar um bocado. E de facto, é isso que tem acontecido. A União Europeia criou grandes economias e pequenas economias. Nós temos grandes economias na União Europeia, como por exemplo a Alemanha, é uma das maiores economias que nós temos na União Europeia, e depois temos economias muito fraquinhas, que é, por exemplo, o caso de Portugal, nem é preciso ir buscar outros casos tão longe, que é o caso de Portugal, que praticamente importa mais do que aquilo que exporta. Acho que também é possível perceber que existe um grande conflito das soberanias. São vários conflitos nas soberanias de cada nação. E apesar de algumas pessoas pensarem que todos os países estão de acordo com a União Europeia e é tudo perfeito e magnífico, não, as coisas não são perfeitas e magníficas. Existem muitos contratempos na União Europeia. Há sessões parlamentares na União Europeia que aquilo só filmado e só visto, e há coisas que dentro da União Europeia acontecem que são totalmente necessárias e há outras que são totalmente desnecessárias. Portanto, isto é um tema que temos que ir com calma, temos que fazer perguntas mais em concreto, de situações mais em concretos para dar um feedback melhor. Mas em relação a esse político, acho que era do PT, não é? Pelo que eu percebi, que usou a União Europeia como um exemplo assim, ele pode usar como exemplo porque realmente a União Europeia é um exemplo daquilo que pode ser um laço económico e algo interessante dentro dos mercados económicos. Mas não é bem assim que as coisas funcionam na prática e no dia-a-dia dos países.
e acho que isso é o mais interessante de perceber, é que economicamente alguns países estão a sair prejudicados, mesmo aqueles países que têm direito a receber mais avanças de subsídios, mais algum tipo de compensação monetária em relação a outros que não têm tanto esse direito, há aqui uma perda total de independência. Há aqui uma perda total de independência. Por exemplo, o Jorge deu o exemplo do trigo. Portugal produzia um excelente trigo e deixou de o produzir, ou baixou as produções, não deixou de produzir, mas baixou as produções, aumentando o preço do trigo interno para comprar trigo externo mais barato, porque faz parte dos acordos entre a União Europeia, assim como outros países. Deixamos de usar o próprio ferro para estar a comprar ferro a outros países. Enfim, a madeira também. A Espanha é um grande produtor de madeira que exporta. Então, há aqui um conflito de interesses muito grande, que alguns países saem bastante beneficiados e outros nem por isso. E depois ainda tenho mais uma questão, para eu encerrar, que é uma consequência ainda pior. É que depende do país que nós estamos a falar. Qual é a forma económica e ideológica desses países funcionarem? Se é um país que é mais liberal no que diz respeito aos seus mercados e à sua economia, acho que consegue sobreviver de uma maneira diferente do que um país que tem uma economia mais socialista, que é o caso do nosso. Nós, por exemplo, andamos a falar nisso no canal, eu e o Gonçalo, andamos a falar de uma medida em especial, não sei se o Gonçalo depois até pode falar disso, que é a taxa única de IRS. É uma medida que vários países da União Europeia têm implementado, não são muitos, mas alguns têm implementado, e tem uma diferença económica muito grande. E depois temos países como o nosso, que têm uma taxa de IRS progressiva, são vários escalões por ali fora, e é um ganho no final das contas, muito, muito aquém da expectativa. Há países que são melhores a fazer dinheiro e a aproveitarem-se dentro do que é este mundo da União Europeia. Há outros que estão aqui para não conseguir fazer nada. E Portugal está um bocadinho assim, acho eu. Assim, para resumir de início, não é propriamente a melhor coisa do mundo. Desculpa, antes de passar para ti, Gonçalo, só para contextualizar a colocação do Miguel, quando eu estive em Lisboa, visitando Portugal, conversando sobre os produtos e tal, porque eu conhecia o vinho de Portugal, e uma pessoa colocou, inclusive nós produzimos o melhor trigo da Europa, mas essa produção foi reduzida para beneficiar outros estados. Eu estava comentando isso com o Miguel aqui, posso estar errado, por isso que é uma das perguntas que eu gostaria de fazer para vocês na live aí. Os países poderosos, eles abrem mão também, ou seja, eles favorecem os países com menos infraestrutura, ou só um lado ganha, entendeu, Gonçalo? Só para contextualizar, por isso, a situação do trigo que o Miguel colocou. A União Europeia é aquilo que nós chamamos um processo de integração gradual, neofuncionalista. Ou seja, a União Europeia começa com a integração económica, a nível interno, e de política externa comercial, meramente económica, e posteriormente vai, a partir daquilo que o Jean Monnet, o criador da União Europeia, que era um federalista, dizia como, o criador na altura da SECA, em 1952, dizia que iríamos entrar no inevitabilismo determinista gradualista. Ou seja, o que iria acontecer era que os países inicialmente iriam integrar-se economicamente, na vertente puramente financeira e económica, mas, à medida que o tempo ia avançando, os países iriam perceber que a fusão dos interesses e a integração das diferentes áreas da governação multinível, a nível ambiental, cultural, educacional, ia acontecer até chegar ao nível político. E quando essa integração política chegasse ao nível político, aí iríamos ter um Estado federal. E iríamos ter os Estados Unidos da Europa, em que toda a soberania nacional dos países membros deixaria de pertencer aos Estados-membros da União Europeia e passaria a estar concentrada num governo central federal em Bruxelas, em Estrasburgo, nas instituições da União Europeia, no Parlamento Europeu, no Banco Central Europeu, e isto é o objetivo da União Europeia desde o início. É importante que as pessoas percebam isto.
o objetivo da União Europeia desde o início, ou de uma grande parte daqueles que criaram a União Europeia, na vertente integracionista, Jean Monnet, por exemplo, e de algumas pessoas, eu não sei se alguém conhece, estamos no canal do Brasil, mas, por exemplo, o Paulo Rangel, ele é vice-presidente do Partido Popular Europeu, e ele é completamente favorável a esta ideia. Ele, em 2016, disse que tínhamos que nos habituar à ideia de que Portugal iria ser apenas um Estado dos Estados Unidos da Europa. E a mim pasma-me como é que alguém quer trocar 900 anos de história por uma organização com 70 anos. Agora, a União Europeia tem coisas boas. Aumenta a capacidade de riqueza criada por alguns fatores, nomeadamente a abolição dos direitos aduaneiros, ou seja, dos impostos a nível das trocas comerciais, porque Portugal e Espanha estão ao lado um do outro, ou Portugal e França também estão perto, Portugal e Irlanda também não estão longe, Portugal e Alemanha também não, são 2 horas de viagem de avião, ou 3. E, portanto, não faz sentido que haja uma barreira aduaneira ou de impostos a criar ou a impedir o fluxo económico de forma mais livre. Agora, qual é o problema disto? A União Europeia foi-se expandindo cada vez mais através da política de alargamento. E o que acontece é que nós começámos a União Europeia com 6 países, na altura a Alemanha Ocidental, os países do Benelux, a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos, a Itália e a França. O que acontece é que esses 6 países, em termos de dinâmica económica, são muito semelhantes. São países naturalmente ricos, prósperos e com uma dimensão política importante no contexto europeu. À medida que os anos foram passando, nós tivemos entradas de países não tão preponderantes hoje em dia. Nós tivemos, por exemplo, a Grécia em 81, Portugal em 86, assim como a Espanha, e depois tivemos um grande alargamento, e aí é um ponto fulcral para a União Europeia. Em 2004 entram 10 países, muitos deles da zona do PECO, que são os países da Europa Central e Oriental, alguns deles faziam parte até da União Soviética. E nós aqui temos uma grande discrepância a nível económico. Cultural eu não digo tanto, porque a União Europeia tem um propósito muito anticomunista, assim como estes países, porque viveram ditaduras comunistas, mas cria-se um conceito que é, se quiserem pesquisar, a Europa uma Europa de diferentes velocidades. Ou seja, todos querem evoluir, mas a diferentes velocidades. E a questão é, como é que nós temos países culturalmente tão diferentes, não é? Como a Roménia e a Alemanha, na mesma instituição política? É inconcebível. Os valores morais, embora semelhantes, segundo a mesma base cristã, possam existir, para serem uma integração política e para se efetuar e se tornar execuível essa dimensão, não é bom. Porque depois o que nós estamos a fazer é que a Alemanha e a França têm o domínio soberano da União Europeia. E o que acontece é que os países não tão preponderantes, como Portugal, a Roménia, a Bulgária, a Grécia, perdem a sua soberania para essas instituições dominadas pelos grandes da União Europeia. Ou seja, a nossa soberania é transmitida a órgãos supranacionais, Parlamento Europeu, Tribunal de Justiça Europeu, seja o que for, em detrimento dos interesses não nossos, mas daquilo que são os países dominantes da União Europeia, ou seja, a França e a Alemanha, os países do Benelux eventualmente, e em determinada parte dos países nórdicos. Portanto, há aqui uma discrepância muito grande, nomeadamente para os países do sul da Europa, que já se criou a nível financeiro com a crise de 2010. Portanto, a União Europeia tem coisas boas, nomeadamente na dimensão comercial, sem dúvida. Eu sou um favorável à integração económica e nós temos 2 grandes vertentes de pensamento. Integracionistas, que querem perder a soberania nacional para dar aos órgãos supranacionais, Parlamento Europeu, Banco Central Europeu, etc., para esses órgãos governarem pelos países, e depois aos intergovernamentalistas, que é onde eu me incluo, que preferem que haja algum supranacionalismo, ou seja, integração económica, sim, talvez alguma cooperação, talvez não, mas alguma cooperação a nível da defesa das fronteiras externas da União Europeia para evitarmos imigração ilegal e criminalidade e mantermos a justiça, tudo bem, mas depois o que transporta ao nível político, para eu perder a soberania da minha nação, para serem uma cambada de burocratas em Bruxelas a decidirem o que é que acontece em Portugal, quando nunca cá meteram um pé, isso não. E, portanto, é isso que acontece com a vertente intergovernamentalista. Nós não queremos acabar com os órgãos supranacionais, como é o caso, por exemplo, do Parlamento Europeu. Nós queremos é que os órgãos intergovernamentais, nomeadamente o Conselho Europeu ou o Conselho da União Europeia, que é onde os Estados-membros defendem os seus interesses nacionais, e a legislação só passa se todos os Estados-membros votarem a favor, ao contrário do que acontece nos órgãos supranacionais, porque aí basta haver uma maioria de voto. Ou seja, uma proposta é votada num órgão supranacional, ou seja, dos integracionistas, federalistas, globalistas. O que acontece aí é que se 13 votarem contra e 14 votarem a favor, a lei passa na mesma porque a maioria votou.
Nos órgãos intergovernamentais, o que acontece é um bocadinho diferente. O que acontece é que, para a proposta passar, todos têm que votar de forma unânime. Todos têm que votar a favor, senão a proposta não passa. É isso que acontece. E, portanto, de uma forma geral, integração económica foi uma coisa boa que a União Europeia trouxe. Integração política, não, porque isso foi um dos grandes motivos que levou à saída do Reino Unido do Brexit e da União Europeia, neste caso. Porque ficamos sem controle nacional e, para terem uma noção, neste momento em Portugal e em praticamente todos os países da União Europeia, nós, em termos de legislação, 50% a 70%, eu repito, 50% a 70% não vem do Parlamento Português, vem da União Europeia. Ou seja, como é que nós dizemos que Portugal hoje em dia é soberano, quando mais de metade das nossas leis não são feitas em Lisboa, são feitas em Bruxelas? Esse é o grande problema da União Europeia.